Boa noite. Boa noite. Terceiro dia de protestos e a paralisação de caminhoneiros começa a provocar desabastecimento em todas as regiões. O presidente Michel Temer pede uma trégua para estudar uma solução para o preço do diesel. E o presidente da Petrobras anuncia uma redução de 23 centavos por litro durante 15 dias. 20 anos depois do mensalão do PSDB, o ex-governador Eduardo Azeredo se entrega para cumprir pena de 20 anos de prisão. O juiz Sérgio Moro manda prender Delúbio Soares, o ex-tesoureiro famoso desde o mensalão do PT. O presidente da Itália aceita o nome do primeiro-ministro depois de 11 semanas de impasse. Morre o escritor americano Philip Roth. No terceiro dia da greve dos caminhoneiros, a Petrobras acenou uma bandeira branca e tentou uma trégua, anunciando uma redução temporária do preço do óleo diesel. A paralisação no transporte de mercadorias e o bloqueio de rodovias provocaram desabastecimento em todas as regiões do país. Fogo de pneus incendiados, rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo, no fim da tarde. Mais cedo, a manifestação foi na Regis Bittencourt. A Advocacia Geral da União conseguiu 9 liminares para liberar 6 rodovias federais. Outros 15 pedidos ainda não foram julgados. A paralisação nas estradas já provoca desabastecimento. Leite desperdiçado. Os caminhões que iam buscar 5 mil litros no interior do Paraná não chegaram. É triste porque você trabalha, né, com leite de qualidade. E produz, você quer a tua vaca aqui produzindo, né, leite e jogar assim fora. Segundo as entidades dos produtores e exportadores de carnes, há pelo menos 129 frigoríficos e abatedouros parados. E foram interrompidas exportações no valor de mais de 200 milhões de reais. Em São Paulo, cena rara no maior entreposto de alimentos do país, a CEAGESP. No meio do dia, muitos boxes fechados ou desertos, frutas acabando, como mangas e melões. O mamão, que vem principalmente do Nordeste, sumiu. O feirante perdeu a viagem. Tem aqui uns 20 boxes aqui que vende mamão. Papaya, né? Que é o papaya que a gente carrega. Não descarregou em lugar nenhum. Aqui no setor que comercializa batata e cebola, a movimentação era muito pequena hoje. E basicamente de saída de mercadorias, não de descarregamento. Esse caminhão era praticamente o único, de cebola. Muitos comerciantes acabaram antecipando as encomendas, já contando com a manifestação dos caminhoneiros. Esse caminhão, por exemplo, chegou na madrugada de domingo. O problema é que os estoques, que hoje são muito mais de cebola do que de batata, não devem durar muito tempo. O efeito da antecipação já passou. E o preço para quem conseguir novo fornecimento de batata? Custava para nós a R$50 o saco, hoje estou pagando 130, 140 o saco. Aumento que vai chegando ao supermercado. Hoje nós estamos vendendo uma batata a R$4, um tomate a R$3. Esses preços a partir de amanhã vão ter que ser elevados para 5 a 5,50. Vou ter que levar menos. O transporte de combustível também parou em várias regiões do país. Em São Paulo, a prefeitura informou que 40% dos ônibus urbanos não vão circular amanhã. No Recife e no Rio, isso já aconteceu hoje. O resultado para os passageiros foi atraso. Eu estou aqui aguardando e está demorando pra caramba. Filas enormes para abastecer em várias capitais. Esta no Vale do Paraíba, em São Paulo. E mesmo com o preço da gasolina nas alturas, houve confusão em filas de postos em Macaé, no estado do Rio. Perdi meu horário de almoço e tudo, não almocei e estou pagando R$6,19 no litro. E essa nem é a gasolina mais cara. Olha só este preço no Recife. Caminhões escoltados pela polícia para abastecer aviões, no Recife e em Brasília. Na capital federal, a partir desta tarde, só podem pousar aviões que decolem de novo sem abastecimento. Segundo um relatório da Infraero, outros 5 aeroportos só têm combustível para hoje. Recife, Maceió, Aracaju, Palmas e Congonhas, em São Paulo. No Porto de Santos, quase parado, os navios chegam, os caminhões não. Os motoristas defendem a paralisação. Os gastos é 70% do frete, fica na estrada, no diesel e nos pedágios. Caminhões que transportam oxigênio de uso hospitalar não estão chegando a Juazeiro, na Bahia. A maternidade, o hospital infantil e o pronto-socorro só têm estoque para mais 2 dias. Todas as cirurgias eletivas vão ser canceladas e nós vamos atender na urgência apenas pacientes classificados como vermelho ou amarelo.
O Procon de Pernambuco interditou agora à noite por 72 horas o posto que cobrava gasolina a R$ 8,99 o litro e aplicou multa de R$ 500 mil. A Agência Nacional de Aviação Civil recomenda que passageiros com voos marcados consultem as empresas aéreas antes de irem para os aeroportos, por causa das dificuldades no abastecimento de querosene de aviação. Durante toda a tarde, o governo negociou com os caminhoneiros e eles recusaram o pedido de trégua do presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer fez um apelo. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade, não só ao brasileiro, que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida, especialmente dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua, para que em 2, 3 dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Hoje, a Petrobras anunciou nova queda no preço do diesel nas refinarias, 1,15%, e na gasolina, 0,62%, mas disse que não é por causa da pressão dos caminhoneiros. Foi o dólar que caiu. Ao longo da tarde, 10 associações representando caminhoneiros participaram de encontro com ministros e deputados no Palácio do Planalto. Chegaram dizendo que apenas acabar com a CID, uma das contribuições que entram no preço do diesel, é muito pouco, 5 centavos por litro. Eles querem também a redução do PIS/COFINS, do ICMS e reajustes escalonados. O governo não ofereceu nada até agora. Não houve nenhuma proposta efetiva que nós possamos levar para a categoria. A proposta deles foi pedir um prazo para nós, para que eles se posicionem amanhã às 14 horas. No início da noite, ministros disseram que o governo está discutindo com a Petrobras se há como escalonar, dar precisão dos reajustes do diesel. A política de preço da Petrobras é um dos temas da reunião que o presidente Michel Temer promoveu ontem, promoveu hoje pela manhã e vai continuar, nós estamos em reunião permanente. Portanto, é um dos temas que está sendo discutido dentro do governo. Nós chegamos num ponto em que os caminhoneiros, todos eles, pedem que tenha uma previsão. Eles gostariam de trabalhar com um período de tempo com preço fixo. Então, este tema é que está sendo discutido com a Petrobras. Ontem, o governo disse que iria zerar a CID depois que o Congresso aprovasse a reoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia. Hoje, o presidente da Câmara tentou pressionar. Disse que o presidente Michel Temer cortaria a CID imediatamente. Rodrigo Maia está negociando também um corte provisório do PIS/COFINS sobre o diesel. O presidente já disse que me ligou mais cedo, dizendo que vai editar o decreto da CID. Esse assunto está superado. Nós agora vamos tratar da parte da reoneração, onde nós vamos incluir uma parte também de redução do PIS/COFINS para o combustível. Nós estamos avaliando os números. Mas o governo diz que só corta a CID depois que o Congresso aprovar a reoneração. Os impostos federais representam 13% do preço final do diesel nas bombas. São 5 centavos da CID e 46 centavos do PIS/COFINS. O restante são preços da Petrobras, distribuição e revenda, a mistura do biodiesel e mais um imposto, esse estadual, o ICMS. Sem a CID, o governo vai deixar de arrecadar 2,5 bilhões de reais este ano. Reduzindo o PIS/COFINS, a perda vai ser maior. Mas com a reoneração, pode arrecadar cerca de 3 bilhões de reais. Se o projeto no Congresso for aprovado, mais de 30 setores da economia que geram milhares de empregos perderão em 2018 o benefício da desoneração da folha de pagamento. Comércio varejista e indústrias, como autopeças, fogões e refrigeradores, brinquedos, medicamentos, aves, suínos e derivados, pães e massas e hotéis. Vão manter o benefício até dezembro de 2020 cerca de 20 setores, como empresas de transporte, construção civil e jornalísticas e de radiodifusão. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, diz que a partir de janeiro de 2021, nenhum setor contará com a desoneração da folha de pagamento. Em nota, a Federação das Indústrias de São Paulo disse que a reoneração proposta pelo governo é um equívoco. Vai reduzir a competitividade e aumentar o custo da mão de obra de
setores importantes na geração de emprego. Em alguns casos, poderá resultar em perdas de postos de trabalho. A Confederação Nacional do Transporte diz que a retirada da CID sobre o diesel terá um impacto irrisório no preço final do combustível. Esse economista afirma que o governo está tomando uma decisão populista, sabendo da gravidade nas contas públicas. O rombo previsto para este ano é de 159 bilhões de reais. Ele diz que o que o governo está tentando fazer é tirar o peso dos impostos no diesel, transferindo a conta para outros setores. Fazendo isso, você está reduzindo o custo do combustível e aumentando o custo da contratação. Você pode conseguir reduzir o preço final para o consumidor do diesel. Só que é um momento de muita fragilidade nas contas públicas, então creio que não seja muito viável hoje fazer isso. Agora à noite, a Petrobras anunciou uma redução de 10% no preço do diesel nas refinarias durante 15 dias. A empresa estima que o custo para o consumidor diminua 25 centavos por litro. A diretoria executiva entendeu que deveria então dar uma contribuição, a empresa deveria dar uma contribuição para a construção desse ambiente de trégua, ambiente construtivo, e decidiu então reduzir o preço do diesel nas refinarias em 10% por um período de 15 dias. Achamos que essa contribuição tem que permanecer por este prazo, uma vez mais esperando que seja entendida com este objetivo da Petrobras, da sua diretoria, de dar uma contribuição para gerar um clima mais desarmado, um clima de mais boa vontade e de menos transtornos para a população. Eu não vejo que a nossa independência, a nossa autonomia tenha sido arranhada a partir do momento que foi uma discussão no âmbito da diretoria executiva da Petrobras e que foi uma decisão unânime da diretoria da Petrobras, que é quem tem, pelo Estatuto da Empresa, a decisão sobre a política de preços da Petrobras. Pedro Parente disse também que depois desse prazo de 15 dias, a empresa vai retomar gradualmente a atual política de preços. Vamos agora ao vivo até Brasília conversar com Júlio Mosquera. Boa noite, Júlio. Depois desse anúncio do Pedro Parente, o presidente da Petrobras, houve alguma manifestação do governo, do Congresso? Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. Tanto aqui no Congresso Nacional quanto no Palácio do Planalto, a decisão da Petrobras foi recebida como um alívio, uma resposta adequada para a crise. Mas, principalmente entre os deputados, há o entendimento de que é preciso resolver de vez essa questão de se rediscutir a carga tributária sobre os combustíveis, principalmente sobre o óleo diesel. Por isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer votar, talvez ainda esta noite, uma proposta de isenção até o fim do ano da cobrança do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. O governo disse que essa isenção causaria um custo de 17 bilhões de reais aos cofres públicos e que o governo não tem como arcar com isso. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, está neste momento no plenário da Câmara tentando convencer Rodrigo Maia a não votar esta proposta esta noite. O governo quer votar a reoneração da folha de pagamento e essa proposta seria incluída, a do PIS/COFINS, incluída nesse projeto. Só que Carlos Marum não quer votar isso essa noite, fez um apelo a Rodrigo Maia e disse que é preciso calma, que a decisão emergencial já foi tomada pela Petrobras, o governo aprova essa decisão, uma decisão exclusiva, segundo ele, da empresa, mas que é preciso ter calma, reunir todos os atores envolvidos para discutir a questão e buscar uma solução definitiva. Bonner, Renata. A gente continua acompanhando. Qualquer nova informação, você volta a falar com a gente, Júlio. Obrigada. Hora da previsão do tempo com a Maju Coutinho. Então vamos agora a São Paulo conversar com ela. Boa noite, Maju. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, eu começo pela chuva, porque na região norte e em áreas do litoral do Nordeste, ela deve chegar com mais força. Destaco Ilhéus, no sul da Bahia, dia chuvoso em Aracaju e pancadas à tarde em Brasília, onde vai ter mínima de 11 graus e máxima de 25. O tempo continua firme e forte em grande parte aqui do país, como em Palmas, onde pode fazer 36 graus, Teresina com 33 e Rio Branco com 30.
Renata, também terão aí um dia de sol. E em vários pontos das áreas ensolaradas, a umidade relativa do ar deve descer a ladeira à tarde, secura mesmo. Já na faixa leste aqui das regiões sul e sudeste tem bastante umidade, por isso que São Paulo vai dar adeus ao céu de brigadeiro, aquele céu limpo e azul. Amanhã tem previsão de bastante nebulosidade na capital paulista, com mínima de 13 graus. 11 em Curitiba e 28 de máxima no Rio de Janeiro, com chuvica, que está na conta aqui desta alta pressão, o mesmo sistema que reforçou o ar frio na região sul. Neste momento, a catarinense Urupema já está com temperatura negativa e vários pontos dos estados do sul podem amanhecer abaixo de zero e com geada de novo. 6 de mínima em Porto Alegre, previsão de nevoeiro, 12 em Floripa e 13, Renata, em Belo Horizonte. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Você sabe, os brasileiros têm até o dia 1º de junho para se vacinar contra a gripe e também contra notícias falsas sobre a vacina e o vírus que tem se espalhado nas redes sociais. Vitória, grávida de 6 meses, já ouviu boatos sobre a vacina contra a gripe. Mesmo assim, veio tomar a dose recomendada para gestantes. Eu ouvi falar só que depois que tomava vacina, as pessoas ficavam doentes, até nos grupos de gestante mesmo que eu tenho, muita gestante falando. Notícias falsas sobre a eficácia da vacina ou sobre vírus resistentes andam circulando também pela internet. Faz um comentário desse para destruir a imagem do bem que essa vacina faz para nós, principalmente os idosos. A mensagem que está circulando pelas redes sociais sobre a existência de um novo vírus da gripe e que seria mortal é falsa. Muita gente se assusta, é claro, e aí a notícia acaba se espalhando. Mas se uma pessoa recebe uma informação e não tem certeza se ela é verdadeira ou não, não deve passar a informação para frente. O Ministério da Saúde está preocupado e tem uma equipe de monitoramento das principais notícias nas redes sociais. Mais de 7 mil mensagens são analisadas por dia. Muitas são prejudiciais à vacinação. O Ministério esclarece nos portais as informações para a população e desmente os boatos. O vírus H2N3, por exemplo, não existe no Brasil. Os boatos sempre existiram, né? O que temos hoje é uma rapidez e o alcance com que eles se propagam por causa das redes sociais e da internet. Então, foi diante desse novo cenário que o Ministério da Saúde decidiu, a comunicação decidiu fazer um monitoramento e se adiantar à propagação de algumas notícias falsas em saúde. A verdade é que a vacina protege contra 3 tipos de vírus que circulam aqui no nosso país: H3N2, H1N1 e influenza B. Tem direito a tomar a vacina de graça idosos, grávidas, mulheres com recém-nascidos de até 45 dias, índios, presidiários, trabalhadores da saúde, professores e crianças de pelo menos 6 meses de idade e menores de 5 anos. E também pessoas com doenças crônicas. E a campanha termina no dia... Adolescentes estão abandonando a escola. Um segundo oficial da PM de São Paulo também está sendo investigado no inquérito que apura os negócios do piloto de helicóptero suspeito de envolvimento na morte de 2 chefes de uma facção criminosa no Ceará. Ricardo Gambaroni foi comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo de 2015 a 2017. Ele também comandou o grupamento aéreo da PM. No ano passado, pouco depois que deixou a corporação, Gambaroni voou neste helicóptero que hoje está apreendido. Segundo a polícia, o helicóptero pertence ao piloto Felipe Ramos Moraes, preso na semana passada. O voo feito pelo ex-comandante-geral da PM foi junto com o coronel aposentado Edson Luiz Gaspar, ex-subcomandante do grupamento aéreo. Em conversa com o repórter César Galvão, Gambaroni confirmou o voo no helicóptero. Eu já estava na reserva e eu fiz esse voo para prestar um apoio para o Gaspar, porque a carteira dele estava vencida, então precisava de um piloto para acompanhar o piloto durante o cheque, que é um procedimento normal. E o senhor sabia que esse helicóptero poderia ser do Felipe ou não? Não, não conheço o Felipe, nem sei quem é o Felipe hoje. Nesta quarta, o coronel Gaspar prestou depoimento à polícia sobre a relação dele com Felipe. Na saída, ele falou rapidamente. A verdade é que eu não tenho absolutamente nada a ver com essa história inteira, tá bom?
O Jornal Nacional apurou que, no depoimento, o coronel Gaspar disse ter voado, em dezembro do ano passado, no mesmo helicóptero usado para levar os 2 traficantes paulistas para uma emboscada no Ceará. O crime aconteceu em fevereiro deste ano. O coronel disse ainda que não sabia quem era o dono do helicóptero, mas admitiu ser amigo de Felipe há mais de 10 anos. 20 anos depois dos crimes cometidos no mensalão do PSDB, o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se entregou hoje à polícia. A chegada do ex-governador Eduardo Azeredo à delegacia foi tumultuada. Ele se apresentou pouco antes das 3 da tarde. As negociações para Azeredo se entregar começaram ontem à noite, logo depois que o mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas. Os desembargadores da 5ª Câmara rejeitaram por unanimidade os embargos declaratórios. Era o último recurso de Azeredo na 2ª instância. Mas ele não se apresentou à Polícia Civil à noite e, pela manhã, passou a ser considerado foragido. A defesa ainda esperava conseguir um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e evitar a prisão. Mas o pedido foi negado nessa tarde. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês por peculato e lavagem de dinheiro no caso do Mensalão Tucano. Segundo as investigações, durante a campanha à reeleição ao governo de Minas, em 1998, estatais mineiras foram usadas para desviar dinheiro para a campanha dele. Marcos Valério, condenado pelo Mensalão do PT, seria o operador do esquema. Eduardo Azeredo prestou depoimento na delegacia por quase 1 hora. Na saída, enfrentou protestos. No IML, o ex-governador fez exame de corpo de delito e falou sobre a condenação. Eu sou inocente, a decisão é injusta. Em seguida, Azeredo foi levado para um batalhão do Corpo de Bombeiros, como determinou o juiz da Vara de Execuções Criminais, Luiz Carlos Rezende Santos. Segundo a determinação, Eduardo Azeredo deve cumprir pena numa sala especial. Ele não poderá ser algemado e está dispensado de usar o uniforme do sistema prisional. O juiz alegou que as penitenciárias em Minas passam por muitos problemas e que, como se trata de um ex-governador, existem regras para proteger as pessoas que desempenharam funções relevantes no país. A sala onde Azeredo está tem 27 metros quadrados, cama, mesa de apoio e banheiro com chuveiro elétrico. Ele terá direito a 4 refeições diárias, como os demais presos em Minas. As visitas dos parentes serão liberadas após o cadastramento da família. O juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o último recurso em 2ª instância contra a pena de 6 anos por lavagem de dinheiro no empréstimo fraudulento para o partido. A defesa reafirmou que ele nunca pediu ou consentiu qualquer empréstimo ao PT e que Delúbio Soares, condenado por se presumir que ele deveria saber que houve lavagem de dinheiro. O Partido dos Trabalhadores afirmou que não há no processo nenhuma prova de empréstimo ou fraude que envolva Delúbio Soares ou o PT. O Tribunal de Contas da União mandou anular o contrato do Grupo Libra no Porto de Santos e deu 2 anos para o encerramento das atividades. Segundo o TCU, ao prorrogar o contrato até 2035, o governo descumpriu um decreto que obriga empresas com dívida em processo de arbitragem a pagar uma garantia ao fechar um novo acordo. Executivos do Grupo Libra são investigados na Operação Scala, que apura se empresas do setor de portos pagaram propina em troca de benefícios com um decreto assinado pelo presidente Michel Temer. O Grupo Libra declarou que não está inadimplente, que a prorrogação do contrato é fruto de licitação regular e que vai recorrer. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 2 ex-operadores financeiros do esquema de corrupção de Sérgio Cabral, presos na Lava Jato do Rio. O ex-secretário de Obras do Estado, Hudson Braga, é considerado operador das propinas da quadrilha. A Justiça Federal o condenou a 27 comerciais. Sou Suzana Lopes de Oliveira, Santa Luz, Bahia. O Brasil que eu quero é sem violência, sem guerra, com paz e união. E todos unidos com amor no coração.
Você ainda pode enviar o seu vídeo. O Projeto Brasil que eu quero está no Globoplay, na nossa página, a página do JN, e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, aceitou o nome do professor e jurista Giuseppe Conte para primeiro-ministro, que foi indicado pelos dois partidos mais votados em março. Conte é novato na política e suspeito de inflar o currículo. Diz que estudou direito em universidades de enorme prestígio que não confirmam o currículo. Para acalmar os mercados, a primeira declaração de Conte foi a de que tem consciência das obrigações com a União Europeia. Morreu nos Estados Unidos, aos 85 anos, Philip Roth, um dos maiores escritores americanos. Philip Roth não veio ao mundo para agradar a todos. Ele costuma ser descrito como o autor controverso, feroz, sem medo, direto. Seu universo literário refletia dramas da vida dos judeus, dos americanos, dos homens. Tratava da sexualidade masculina, da luxúria, da história americana e da vida em Newark, a cidade onde nasceu. Escreveu mais de 30 livros, nunca ganhou o Nobel de Literatura, mas venceu muitos outros prêmios. Com Pastoral Americana, de 1997, ele ganhou o prêmio Pulitzer. Em 2016, o cinema adaptou a história do americano bem-sucedido que vê o país se transformar nos anos 1960 e a filha adolescente se tornar terrorista. Em 2011, Philip Roth recebeu do então presidente Barack Obama a mais alta honraria do governo americano para as artes. Em O Complexo de Portnoy, de 1969, ele criou seu personagem mais famoso, um solteirão obcecado por sexo. Vários personagens tinham muito dele próprio. Frequentemente, aliás, o protagonista era um escritor. Philip Roth produzia ficção a partir de dramas reais da vida dele. Philip Roth morreu ontem à noite de insuficiência cardíaca, aqui em Nova York. Ele estava rodeado de amigos e parentes, tinha 85 anos. E já não criava mais histórias. Philip Roth terminou sua última obra de ficção, Nêmesis, em 2009. Lesão leve não deixou Douglas Costa treinar com a seleção em Teresópolis. Que dia lindo! Melhor não garantir. Ainda mais por um velho visitante da seleção. O russo deu as caras. É o apelido do nevoeiro por estas bandas. Ele chega sempre ligeiro, ao contrário do ritmo físico dos jogadores da seleção. Tem quem veio para cá no auge da forma física e quem está há meses longe dos gramados. É o caso de Neymar, sem jogar há 3 meses após a cirurgia no pé. O craque apareceu hoje novamente em campo. O que hoje eu posso lhe afirmar é que a evolução dele está muito bem e acima até do esperado por nós. Apenas 11 jogadores participaram da atividade em campo. Entre os preservados, 2 preocupam um pouco mais. O lateral Fagner e o atacante Douglas Costa, que se recuperam de lesão na coxa. Hoje, nós não trabalhamos com essa situação, com essa hipótese de corte. Nós entendemos que existe tempo suficiente para a recuperação dos atletas e para que eles estejam recuperados não só do ponto de vista médico, mas também físico para o início da competição. A comissão espera que todos estejam iguais em condicionamento até a estreia na Copa. Que os ventos não tragam apenas o russo no caminho da Rússia, tragam também boas notícias. Jornal da Globo, boa noite. Boa noite, até amanhã.